louvor ao nosso Deus, com alegria no Espírito, pela vontade que nós temos de servir ao Senhor com alegria. E vamos fazer deste culto realmente uma bênção, uma escada para nossa aproximação maior com o Senhor. Vamos fazer deste culto algo que seja tocante e significativo para a nossa vida, tá bom? Podem vir, Deus abençoe vocês e vamos participar deste culto com alegria. E nós vamos então ter a primeira música, mas deixe antes eu pedir ao irmão Wilson para vir fazer o encerramento da EBD, né? Porque o resumo da lição que nós tivemos hoje, por sinal, tem sido excelentes as nossas lições aqui sobre Deus, sobre a realidade de Deus na nossa vida. Então é bom, vamos ouvir o que foi estudado hoje. Boa noite, meus irmãos. Hoje a gente completou o estudo que a gente começou na semana passada, né, na EBD. Inclusive eu convido a quem não participa da EBD, esteja aqui às 17h30, todo domingo, que está sendo bem interessante. A gente estava estudando sobre a existência de Deus. Na semana passada a gente falou sobre como você conhece a Deus. Tem a forma natural, né, que é através da natureza, que tem até aquele versículo lá no Salmo 19, versículo 1, né, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Ou seja, se a gente olhar para a natureza, a gente consegue perceber Deus, né? Mas isso não é suficiente, né? Porque tem a revelação de Deus, né? Que é através da palavra, que essa é onde a gente se aproxima mais de Deus. Ok? Aí, esse é o resumo. Valeu aí. Vamos pro Wilson aí, que o Wilson saiu bem, não foi? Muito bem, agora nós vamos ter a primeira música, Louvar ao Senhor, e em seguida continuaremos com a programação. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Convidar a igreja a ficar em pé. Vamos louvar o nome do Senhor. Alegrei-me como quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Chegamos aqui com grande alegria, porque adorar só ao nosso grande Deus tem feito maravilhas por nós, né? Continuará fazendo. Desde o princípio, né? Ele tem traçado o nosso caminho, né? E nós agradecemos por tudo por Ele, né? E nós o louvamos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, porque Tu és o Deus da minha salvação. Só há salvação nele. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. A minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Cante, és a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo,
Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvado Amém. seja o nome do Senhor, amém? Amém, irmãos. Graças a Deus. Pode Vamos. sentar. Não, fique em pé um pouquinho. Deixa eu ler um texto bíblico aqui. Nós estamos no mês do lar, o mês da família, não é? E hoje, precisamente, é o dia da família batista, da família cristã. Então, temos esse mês pregado sobre a relação sobre casais, pregamos sobre as mães, e hoje nós vamos falar sobre a sublime e difícil relação de pais e filhos. Então, isso é o nosso assunto de hoje, e o texto está em Efésios capítulo 6, versos de 1 até o 4. Efésios capítulo 6, de 1 até o 4. E diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aí agora dirige a palavra aos pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É neste espírito que nós vamos nortear o nosso culto de hoje. Agora feche os seus olhos e vamos falar com este Pai maravilhoso que tem tanto nos abençoado, tem tanto nos protegido, tem tanto nos dado livramentos, muitos dos quais nem sequer percebemos. Vamos falar com Ele. Porque a Bíblia diz que o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. Tal é seu interesse para com a nossa vida, para com a vida da nossa família, com a vida da nossa igreja. Portanto, vamos conversar com o Pai. Ó Deus e Pai, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus de amor e de bondade. Nós nos curvamos diante de Ti nesta noite para Te oferecer este culto, Senhor, sabendo nós que somos limitados, somos tão frágeis espiritualmente, que somente com a presença e o controle do Teu Espírito Santo nos capacitamos para verdadeiramente Te oferecer um culto que seja agradável a Ti. Aceita este culto, aceita esta oferenda espiritual e fica conosco nesta noite. Nós oramos agradecidos e pedindo a Tua bênção para todos os irmãos que aqui estão passando por momentos de dificuldade, de problemas, que esta noite seja uma noite de bênção espiritual, de conforto para os corações. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Os irmãos... Amém. Vamos trabalhar juntos, né? Convidar a igreja mais uma vez a ficar em pé. Quem quiser, né? Ficar em pé.
Louvando ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. A casa edificada, sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. Na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha. Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Declare, espera no Senhor. Espera no Senhor sem desistir. Na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Mais uma vez, espera no Senhor sem desistir. Na certeza que Ele não falha, não. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Celebramos a presença do Senhor em nosso meio. Ele está aqui. Quem acredita, diga amém. 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 Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos celebrar? As palmas louvam o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai
ressuscitou e hoje vive para sempre. Ressuscitou e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou e hoje vive para sempre. Ressuscitou e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém. Podem sentar. Muito bem, nós vamos continuar a nossa programação com alegria. E a alegria de termos conosco hoje o Gabriel, que é o genro da irmã Lena. Pode ficar em pé, Gabriel, por favor? Esse rapaz aí, que é casado com o filho que deu um netinho, né? Maravilhoso, né? Deus abençoe você, viu, Gabriel? É um prazer ter você aqui. Isso é nome de anjo, viu? Você sabe, né? Anjo Gabriel. Muito bem. E estamos também a Ozenir. Quem é Ozenir? Está conosco. Aquela senhora, né? Ela veio sozinha, mas está aqui conosco. É um prazer receber a irmã aqui, tá bom? Deus lhe abençoe. E temos também o Cauã. Cadê o Cauã? Aquele rapaz ali. Muito prazer em ter você aqui com a gente, tá bom? Uma alegria muito grande receber todos aqui na casa do Senhor. E eu só queria dizer aos irmãos que quando terminar o culto, quando estiver no encerramento, não vão embora hoje, por favor, porque nós temos duas propostas. Uma é um encontro com os casais da igreja, que a irmã ministra, né, o casal de ministro da irmã Suzana e o irmão Ismael. Eles querem um encontro com os casais da igreja bem rapidinho, é uma reunião rápida. Mas nós também teremos, como nós estamos no mês da família e no dia da família hoje, então a nossa irmã Glória trouxe a máquina fotográfica dela, trouxe todo o aparato, ela quer tirar uma foto de cada família da igreja, isto é, eu, Rose, né? Já que os nossos filhos não estão aqui. Você e seus filhos, mesmo que não estejam todos aqui, vocês então tiram a foto, porque ela quer depois guardar no arquivo da igreja e dar uma cópia a você, para você ter uma lembrança. Ela vai tirar ali na lateral, que tem aquele muro branco do outro lado, ela vai tirar todas as fotos ali, tá bom? É somente para os irmãos não saírem antes, que a gente gostaria muito que tivéssemos depois, pudéssemos apresentar todas as famílias representadas da igreja, tá bom? Muito bem. Mas vamos ao nosso tema. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Nós vamos conversar exatamente sobre a questão da
da sublime, porém difícil, relação entre os pais e os filhos. As relações humanas, toda relação humana, ela é difícil. É difícil. Tinha um presidente aqui no Brasil, na época militar, né, do militarismo, que ele dizia que gostava mais de conviver com os animais do que com as pessoas. Era a posição dele. As pessoas são muito especiais para nós, mas a gente sabe que o relacionamento entre nós, igreja, família, casal, escola, é um ambiente, é uma relação complicada. Complicada. Toda relação humana, ela é complicada. Quanto mais próxima a pessoa for da outra, mais tem os seus momentos de atritos e conflitos nas relações. Aí eu preguei sobre o marido e mulher, a gente falou sobre isso aqui, né? Nós conversamos sobre as mães, né? A importância das mães, mas a gente sabe que a dificuldade que a mãe teve para criar os seus filhos, né? Com todo o amor do coração. Mas hoje eu queria, e na semana passada eu falei sobre as mães com os filhos, né? A relação importante. Hoje eu quero falar sobre os pais, de um modo geral. Não apenas o pai, mas os pais, mas lembrando que o pai, no caso, é ele o responsável, biblicamente, pela caminhada da sua família, certo? Então, destaco a preocupação de Paulo sobre os pais e os filhos. E o que ele diz? Filhos, versículo 1. Obedecei aos vossos pais no Senhor. Pois isto é justo. E deixa só esse versículo aí para a gente iniciar a nossa palavra, não é? Obedecei aos vossos pais no Senhor. Eu quero bem destacar, estou enfatizando bem esta expressão. Porque às vezes a obediência ela é muito obrigatória, ela é muito pesada. Você fala em obedecer, parece que é uma ordem que vem para massacrar. É obedecer no Senhor. A consciência de que deve obedecer, é justo que seja assim. É justo que seja assim. A palavra obediência, ela é e deve ser muito bem entendida como um dever dos filhos para com os pais. E primeiro nós vamos falar sobre os filhos, que devem obediência aos seus pais. É um dever, mas é um dever cristão, porque desobedecei aos vossos pais no Senhor. Portanto, ele está trazendo não para uma questão somente de formatação de família tradicional. Ele está falando de uma relação sublime, com todas as dificuldades, mas a obediência deve ser no Senhor. No Senhor. Isso define a qualidade ao indicar onde e com quem ela deve ser exercida. No lar, aos pais, não nos amigos. Então, o que é a obediência que a gente deve? Muito maior aos pais. Tem pessoas que estão obedecendo mais os influenciadores do que os pais. As ondas, as novidades que surgem para mexer com a família passam a ter mais espaço na vida dos nossos filhos, porque eles passam a obedecer muito mais aos professores e outras pessoas. Então é muito importante que o lar seja a base. Eu já disse isso aqui. É muito perigoso quando você transfere para a escola o criar os seus filhos. Não, a escola vai cuidar da educação sexual, educação religiosa, educação profissional, deixa tudo com a escola e transfere.
A base é o lar. O colégio pode ensinar o que ele quiser ensinar teorias e mais teorias que não condizem com o evangelho que nós abraçamos, mas nós temos o dever de ensinar os nossos filhos e corrigi-los no Senhor. E eles devem obedecer exatamente no Senhor, naquilo que é realmente sagrado. Sagrado. Era como se Paulo dissesse: filhos, como cristãos, obedeçam aos pais de vocês. Como crentes que vocês são, obedeçam aos pais no Senhor. Nisso há um certo caráter sagrado, a obediência aos pais. Não é uma questão que o pai é o chefe, tem que obedecer. Não é aquele estilo antigo. É uma obediência no Senhor, uma obediência natural. Eu devo obedecer aos meus pais. Eu não quero obedecer os amigos, entre aspas, que querem me trazer ideias novas de como viver. Eu quero obedecer aos meus pais. A família tradicional, a família cristã, ela zela por isso. Independe de partido político, independe de escola, independe do que quiserem ensinar lá fora, pode ensinar. Mas o meu filho ensino eu. Os meus filhos são ensinados pelos pais. E os filhos devem dar atenção exatamente aos pais em submissão. É uma consequência de uma questão de consciência, de responsabilidade cristã. É muito isso. E deve ser exercida, então, com todo cuidado. Com todo cuidado. Cuidando para os seus filhos. Mas a obediência também um dever moral. Não é somente um dever cristão, como eu falei até agora, mas é um dever moral. Porque ele diz assim: obedecei aos vossos pais no Senhor. Então dá uma conotação de uma obediência, de um dever cristão de obedecer ao pai, no Senhor. Mas ele continua, porque isso é justo. Aí entrou na questão moral da justiça. Da justiça. Os filhos devem obedecer aos pais porque é o certo, é o justo, não vai fazer favor. Aí um dia está discutindo com o pai: pai, mas eu obedeço o senhor em tudo, não sei o quê. Você obedece porque é para obedecer. Desde que seja no Senhor. Como cristão, você deve obediência aos seus pais. Os filhos devem obedecer assim. E essa obediência não se fundamenta em outra coisa, senão também no caráter dos pais. A forma como os pais lidam com os seus filhos. Isso ajuda nessa prática da obediência moral. Trata-se de um dever na própria natureza da relação entre pais e filhos, algo intrinsecamente justo. Então eu digo sempre, não é fácil criar filhos. Quem disse que era fácil? Quem disse? Se for para criar, para cuidar mesmo, então é muito importante entender. Trata-se de um dever da natureza e isso é justo, é certo e é justo. Então pratique isso. Mas o segundo aspecto está no versos 3 e 4, que diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Está falando aos filhos ainda. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E eu vou dizer qual é a promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vou explicar um pouquinho isso. A honra devida é a disposição que faz a obediência existir. A honra devida é a disposição que faz com que a obediência exista. Ela exista. Honrar o pai e mãe abrange todo o amor, todo o respeito e toda a obediência. Eu honro meus pais quando eu amo, quando eu obedeço, quando eu estou ao lado deles continuamente.
É esse o primeiro mandamento, com promessa que tem realmente, que vem lá dos 10 mandamentos, né? Honra teu pai e a tua mãe. E essa honra ao pai e à mãe, ela é tão importante que deve realmente conduzir o destino da sua casa, da sua família, sabe? Essa honra ao pai e à sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Não tem a ver com viver muito tempo, porque as pessoas morrem jovens também, mesmo sendo filhos obedientes. Morrem. Mas o que está tratando aqui, essa promessa não tem a ver necessariamente com a extensão de dias, mas de qualidade e de consciência cristã. De consciência cristã. Vocês já viram que, eu já disse isso aqui, eu realizei já muitas cerimônias fúnebres no meu ministério. E a minha experiência é que os filhos obedientes, os bons filhos chamados, eles ficavam ali olho de caixão, sentindo, chorando, mas controladamente. O filho rebelde dá escândalo. Dá escândalo. Toda a vida foi assim, a experiência que eu tive. Aí eu fico a pensar o seguinte: eu devo honrar a meu pai porque é o primeiro mandamento. E devo ter os dias com a consciência tranquila, não sei quantos anos. Você não sabe. Mas o tempo que for, dê qualidade a esses dias. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então essa é a palavra. Os filhos obedientes geralmente são mais felizes, mais equilibrados. Eles vivem melhor. Emocionalmente, são muito mais saudáveis, mais tranquilos, porque eles têm uma consciência pura diante do Senhor. Então, em relação aos filhos, é isso aqui. Mais ou menos isso. Dever de obediência aos pais é um dever cristão, mas é também um dever moral. E a honra deve ser dada para que você tenha dias melhores. Procure ser bom filho. Você pode questionar, você pode conversar com seu pai, você pode discutir uma coisa que você não concorda. Eu tenho filhos que eu tenho ideias sobre várias coisas diferentes dele, mas isso não nos afasta um do outro. Porque há um respeito, há uma obediência e uma honra nesta relação. A terceira coisa importante que eu quero dizer é o versículo 4. Versículo 4, que até agora os pais ficaram confortáveis, que os filhos têm que obedecer, etc. Mas os vossos pais, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Mais uma vez. Paulo é muito preocupado com isso, né? Não é uma disciplina praticada de toda forma, como se pensa, não é? Como muitos pensaram antigamente. Os pais mostram a responsabilidade do pai e da mãe, incluindo a importância da mãe na formação do lar, certamente, na conduta do lar. Mas ao pai, como chefe de família, ele tem a missão mais direta de prestar contas com Deus do que é feito na sua casa, na sua família. Na sua família. Lutero, o grande Martim Lutero, reformador, ele tinha uma dificuldade muito grande de orar o Pai Nosso, porque ele tinha dificuldade em falar com Deus chamando de Pai. Por quê? Porque na infância ele foi muito maltratado pelo pai, que era um homem violento e que tinha o seguinte pensamento: economize a vara ou a chibata e estrague a criança. Então, se você economizar, que não bater, vai estragar. É muita gente que teve esse pensamento e até hoje é possível que tenha. E que tem que bater.
tem que espancar o filho para que ele obedeça, para que ele seja bom filho. E isso não é uma realidade dentro do contexto atual e principalmente do contexto cristão. E Lutero tinha dificuldade por isso, porque ele tinha, para ele, a palavra pai tinha uma conotação de uma severidade que lhe metia medo. Ele tinha medo do pai e passou a ter medo de Deus mesmo quando ainda era adolescente na sua criação religiosa. Restrições desnecessárias. Aquela restrição, sabe? Você não vai não. Mas por quê, pai, que eu não vou? Porque eu não quero. Pronto, acabou-se. Explique por que não quer. Mostre por que não quer. E aí você deu explicação. Mas se você não dá essa explicação, é como se você estivesse impondo algo de forma grosseira. E isso não é legal. Restrições desnecessárias ou punição severa, injusta, faz com que o filho se retraia em termos de afeição. De afeição. Tinha uma jovem que dizia: eu não consigo beijar meu pai. Não consigo. Que havia uma barreira na relação. E isso é triste, irmãos. Porque se há um relacionamento bonito, é de pais e filhos. Em que o filho beija seu filho, beija sua filha, e seu filho e sua filha lhe beijam. Mas não é só o beijar, é a afeição tão necessária na relação que precisamos ter uns com os outros, mas no contexto aqui que deve existir entre os pais e os filhos. Criar, o termo criar, tem uma ideia de promover o caráter do filho, preparando-o para a vida com disciplina e amor no coração. Portanto, ele vai dizendo aqui: não provoqueis ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina. Que disciplina? E admoestação? No Senhor. No Senhor. Baseada no amor. Deus é amor. Então a disciplina, por mais que ela seja dura, e a Bíblia diz que Deus castiga a quem Ele ama, quando você impõe uma restrição ao seu filho por um motivo justo, ele pode não gostar na hora, mas ele vai concordar depois que você fez a coisa certa, se isso foi feito no Senhor, dentro da normalidade da ideia. Então, criar não é só colocar no mundo e sair tangendo como gado. É preciso ter a ideia de promover o caráter do seu filho, para que ele melhore. Como dizia Khalil Gibran, né, no seu livro Profeta, em que ele diz: os nossos filhos não são propriamente os nossos filhos. Eles são filhos para ser. E o salmista diz alguma coisa parecida. Pois então o que nós entendemos é que criar filhos não é fácil, mas no Senhor você encontra certamente todas as possibilidades favoráveis a essa prática. A palavra é demonstração. A demonstração, porque ele diz assim, né? Não provoqueis ira aos vossos filhos. Não faça raiva ao seu filho, não. Não provoque ira, não. Mas crie na disciplina e na demonstração no Senhor. Tudo Paulo leva para uma atitude espiritual. A relação é sublime demais para ser confundida com uma relação que você tem com um companheiro de futebol. É diferente. Por mais que você tenha amizade, é diferente. A relação pai e filho, ela é muito sagrada. Ela é verdadeiramente aprovada por Deus. A demonstração é a prática correta da correção e da disciplina, exercido de maneira cristã no Senhor. A ideia é a seguinte: Deus cria os filhos através dos pais. Eu vou repetir isso aqui. Deus cria os filhos através
dos pais, que somos nós, pai e mãe. Se você não assumir esta condição de criá-los no Senhor e admoestá-los no Senhor, você certamente vai ter dificuldade na relação. A ideia é essa: Deus cria os filhos através dos pais, e os pais são os exemplos mais próximos do filho. Por isso é preciso que os pais tenham muito cuidado nas coisas que ele faz e nas coisas que ele diz. Tenha muito cuidado, porque o seu filho, a pessoa mais próxima que ele tem é você. E ele quer ver que o seu pai, a quem ele deve honra, obediência, esse pai tem um caráter cristão. Não é perfeito, porque os nossos filhos não exigem perfeição de nós, eles exigem coerência de vida. Coerência. Você diz uma coisa e você faz outra, ele não vai entender. Não vai entender. Eu tinha muita dificuldade de entender meu pai, porque ele bebia e proibiu meus irmãos mais velhos de beber. E graças a Deus nenhum enveredou. Começaram a beber um pouquinho, depois deixaram. Ele fumava, mas não queria que os filhos fumassem. Como é que é isso? O senhor não quer que eu fume? Mas o senhor fuma. Faz mal para mim, faz mal para o senhor também. Então, essa coisa tem que ter muita gente, tem que ter muito cuidado, porque os nossos pais, os nossos filhos, eles perdoam as nossas falhas pontuais, mas não perdoam os nossos desvios de caráter. Isso a gente tem que ter muita paciência, porque eles são jovens ainda, eles não têm ainda a capacidade de entender. Então, muito cuidado os pais no exemplo. Não tem que ser perfeito, porque não existe pai perfeito. Nenhum. E a gente erra aqui e erra acolá. Todos nós erramos, mas precisamos ter a certeza de que estamos procurando fazer o melhor de nós. Os pais merecem marcar os filhos, mas eles vão tomar o seu próprio rumo. Você não cria o filho para você, não cria a filha para você. Você cria os filhos e dá para eles as condições para que eles entrem na vida e tomem rumo no temor do Senhor. Esse é o nosso papel. Pode entrar na universidade. Pastor, a igreja precisava ter um curso de teologia para não sei o quê, para os nossos filhos entrar na faculdade. Gente, ninguém é para a faculdade para discutir religião, não. Para querer provar nada. Você vai à faculdade para fazer um curso e exercer uma profissão. A igreja dá o embasamento bíblico, espiritual. Vai competir com a universidade. Aqui não é o ensino não é acadêmico. Estava conversando com o Marcelo, né? A forma como ele colocou hoje o ensino dele é louvável, sabe? Porque ele falou em assuntos realmente complicados sobre a existência de Deus, mas de uma forma bíblica, embasada na palavra de Deus. Então, isso que a gente precisa entender. Deus no comando da minha vida, da sua vida, da vida da sua casa, a vida dos seus filhos, na vida da sua esposa. Isso é o que Deus espera de nós. As semelhanças naturais são realidades, mas as preferências e os costumes são diferenciados. A gente não pode querer que o filho pense a mesma coisa que a gente pensa a vida toda. A gente influencia os filhos da gente em algumas coisas bem simples. Por exemplo, futebol. Qual é o time que meus filhos torcem aqui no nosso campo? O Alvinegro de Porangabuçu. O Vozão. Poderia ter chegado a uma certa idade e torcer por outro time, que não fosse o Fortaleza, qualquer outro time. Porque a rival não vai torcer, né? Pois bem, então mas a gente tem que respeitar as diferenças. Na área política, você tem uma tendência. Seu filho vai analisando, daqui a pouco ele está pensando diferente. Você tem que respeitar isso. Porque você não vai transformar o seu filho num robô, que você programa e tem que ser assim. Só vai fazer isso. Então é muito importante este
aspecto. Agora, também é muito importante a gente entender que as regrinhas cotidianas na nossa relação com os nossos filhos podem ser esquecidas, mas os princípios que nós damos aos nossos filhos, jamais eles serão esquecidos. Ficam velhos. Ah, meu pai, bem que meu pai dizia, sabe? Eu já vi tanta gente falar isso. Ah, meu pai dizia tanto isso. Na época não entendeu, mas agora estava entendendo. Então é muito bom a gente refletir isso. Regras são quebradas. Você administra aqui, administra acolá, mas os princípios que nós passamos é o legado de vida para os nossos filhos por toda a sua existência. Por toda a sua existência. Concluindo a nossa mensagem de hoje. Se você colocar um pássaro na sua mão, eu já falei isso aqui, já ilustrei isso aqui. Um pássaro na sua mão, você tem algumas possibilidades. Se você apertar demais, você mata, sufoca. Ele fica sem poder respirar. Se você abrir, ele vai embora. Então você cria filhos com carinho, mas mantendo um ambiente propício para ele na sua casa. Porque se você apertar demais, se tornar rígido demais, exageradamente, às vezes injusto, seu filho vai encontrar pessoas que vão lhe convocar para outras caminhadas de vida, que serão catastróficas. Então é muito bom a gente refletir sempre, os nossos filhos são importantes demais para nós, para que nós não os amemos e demos a ele o melhor. Não aperte demais, mas não afrouxe. Na medida certa, no Senhor, você vai conseguir isso. E a gente sabe que as pessoas, às vezes, pegam uma forma de vida e, sem querer, você está copiando os seus pais. Por exemplo, bem simplesinho. Eu de manhã, primeira coisa que eu faço, depois que eu me levanto, vou ao banheiro, etc, etc, vou na cozinha, a primeira coisa que eu faço é beber um copo com água. Eu aprendi isso com quem? Com meu pai. Meu pai fazia isso. E eu faço isso todos os dias, irmãos. Primeira coisa, cheguei na cozinha, bebo um copo de água. Não um copinho, não, um copo cheio de água. A gente pega esse costume e não sabe. Aí eu me lembro da origem, né? Minha mãe era uma mulher que gostava muito das coisas muito no lugar. Muito guardadinha no lugar. E eu sou assim. Eu sei onde eu boto as minhas coisas. Eu vou lá e pego. Se alguém mexer, aí já me complica. Já me complica. Porque aprendi com minha mãe. Então a gente aprende coisas pequenas e aprende coisas grandiosas com os nossos pais. Então vamos viver esta relação tão bonita. Filhos, vamos lá para o primeiro versículo. Vamos ler juntos esses 4 versículos? Vamos lá? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Deixa eu dizer agora para os irmãos aqui uma coisa importante. No próximo sábado, dia 21, não é isso? Dia 21, nós vamos estar aqui na igreja e eu vou ser sincero. Se o irmão que não vier, eu vou admoestá-lo no Senhor depois.
E vou discipliná-lo no Senhor. Porque eu vou completar 50 anos de pastorado. Na verdade, a data foi em setembro do ano passado. Mas era problema da pandemia, a gente não tinha condições de fazer nada assim. E eu então esperei que começasse o ano, chegasse um período adequado para marcar. Então vai ser no próximo sábado, dia 21, às 19 horas, aqui nesta igreja, neste templo. Eu estou convidando as pessoas da minha família, meu irmão Zé Milton, estou convidando pastores da Cibuc, estou convidando família, pessoas da minha família, meu filho já está, o César já está aqui, porque ele vai trabalhar essa semana lá na televisão, e uma outra semana ele vai estar aqui exatamente para no sábado permanecer aqui para estar presente. O outro, meu filho, que mora em Natal, vai estar aqui no próximo sábado, e meus irmãos, enfim, eu vou trazer muitas pessoas, mas eu não gostaria de acontecer o que já tem acontecido, que às vezes nós temos mais gente de fora do que gente da igreja. Eu ficarei muito triste, vou ser sincero com os irmãos, eu não sou muito de exigir essas coisas não, porque quando eu completar mais 50, vocês não vão estar aqui, eu vou estar sozinho, né? Mais 50 anos vocês não vão estar aqui, aí eu vou estar aqui com 100 anos de ministério. É igual o velhinho que completou 120 anos, aí estava na festinha dele, uma família grande, netos, bisnetos, tataranetos, e ele triste. Pai, por que o senhor está triste? Vô, por que o senhor está triste? Porque, meu filho, nenhum meu amigo de infância veio para a minha festa. Eu tinha morrido tudinho, né? 120 anos, meu filho, quem é que chega lá tão fácil, né? Então eu gostaria que todos estivessem aqui no próximo sábado, às 19 horas, aqui, porque nós vamos começar o culto, o irmão Marcelo vai dirigir o culto, eu vou estar aqui, o pastor Hidalbrando da Igreja Candeias vai ser o pregador, que é meu sobrinho. Enfim, nós vamos estar numa festa espiritual muito grande aqui. Eu gostaria que a igreja toda estivesse presente. Estou convidando a ex-membros da igreja, que estão em outras igrejas, mas que certamente virão para participar desse culto no próximo sábado, tá bom? Eu não estou dizendo isso com nenhuma vaidade, é porque eu quero celebrar ao Senhor, eu quero agradecer, porque 50 anos tomando conta de ovelha não é fácil, viu, irmãos? Não sei como é que eu estou aqui inteiro, é muito difícil, mas é bom demais ser pastor. Eu não trocaria isso. Se eu nascesse de novo, fosse começar tudo de novo, eu iria para o seminário para ser pastor de novo, e me casaria com a Rose de novo, tudo certinho, né? Tá tudo junto. Então sábado, por favor, estejam todos aqui. Amém, irmãos? Amém. Agora eu senti firmeza. Vamos nós? É a última música, né? Então vamos ficar em pé, irmãos, para cantar a última música. E lembrando aos irmãos, após o culto, ninguém saia, porque a irmã Glória trouxe todo o material dela para tirar umas fotos bonitas de todas as famílias. Você está aqui com alguém da família, mesmo não esteja toda, não faz mal, fica aí. E também a irmã Suzana quer uma reunião com os casais da igreja bem rapidinho. Então, quando uns estiverem ali se arrumando, dá tempo. A primeira coisa é vir aqui com a irmã Suzana, tá bom? Todos os casais da nossa igreja, tá certo? Que a semana de hoje seja uma semana de bênção para você, seja uma semana muito gloriosa, com decisões satisfatórias, aquilo que você está aguardando, está demorando a chegar, continue confiando, porque o tempo de Deus é Ele quem determina, você basta confiar. Amém, irmãos? Amém. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, as bênçãos e o poder do Espírito Santo seja com todos que aqui estão e com o povo de Deus em todos os lugares, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos dar as mãos. Podem fechar aí no corredor. Mãos dadas. Eu te agradeço
mim e pelo meu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. a glória, a força. E louvor pra Deus, eu levantar Das minhas mãos é pra dizer e pertenço a Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto eu morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você não se esqueceu. você mudou a minha Minha história. história me fez o que ninguém podia imaginar. Você Acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha História me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sabe a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. amém.